This is Arsenal. Odegaard, primeira trave, deu sobra. Nelson, dominou, bateu, golaço, golaço, virada, virada, gol! Nelson! Fala, Gunner! No último instante! Com Paulo Filho e Thiago Damulacos. When I lose that duel, I'm upset. When I lose the small side of games, I'm upset. Don't give in ever. Os jogadores Arthur Okonkwo, Cedric Soares, Nicolas Pepe, Nuno Tavares e Sambi Lokonga ficaram de fora do tour de pré-temporada do Arsenal nos Estados Unidos. Segundo Fabrizio Romano, Okonkwo vai ser negociado em definitivo com o Sturm Graz, onde ele jogou por empréstimo na temporada passada. Já Lokonga tem interesse do Burnley, que é treinado pelo seu compatriota Kompany e tem um estilo de jogo bem parecido com o dos Gunners. Pepe foi alvo de um clube saudita de meio de tabela, segundo o jornalista James Benge, mas eles não conseguiram se acertar quanto ao seu salário. Ele atualmente ganha em média ali de 7,3 milhões de libras por temporada e o clube saudita só teria oferecido a ele 5 milhões de euros, cerca de 4,3 milhões de libras. Pouquinho, né? O Arsenal estaria disposto até a rescindir o seu contrato para facilitar essa transferência. Depois do amistoso contra o Nuremberg, Arteta deu uma declaração que deu a entender que o futuro de Balogun no Arsenal é incerto. Ele está com a gente no momento e vamos ver o que acontece. O The Athletic publicou que o Arsenal idealizou contratar Declan Rice na janela do meio da temporada passada, mas o presidente do West Ham, David Sullivan, não quis perder no meio de uma briga contra o rebaixamento. Embora Rice tenha continuado como alvo preferencial, o Arsenal também tentou contratar Moisés Caicedo, ele mesmo, do Brighton, que também segurou seu jogador, e então Jorginho acabou sendo aquele que foi possível contratar para essa posição. Ainda sobre Rice, o Squawka fez um tweet chamando a atenção para a capacidade de recuperação de bola impressionante do jogador e de seus novos companheiros. Rice foi quem mais recuperou a bola entre todos os jogadores da Premier League na temporada passada, e junto dele no meio está Odegaard, que foi quem mais recuperou a bola no terço ofensivo entre todos os jogadores das 5 maiores ligas europeias. E para fechar o nosso plantão de notícias do Fala Gunner, Saliba, ele mesmo, o jornalista Daniel Matthews publicou no Daily Mail uma entrevista do jogador em que ele revelou que o Arteta ficou uma semana sem falar com ele no início da pré-temporada passada para observar como ele reagiria. Ele me disse oi no primeiro dia e depois não falou mais comigo, disse Saliba. Eu disse a mim mesmo para mandar bem em campo, para dar a ele uma solução e dizer a ele, sim, eu estou pronto. Dizer algo a ele em campo é a melhor solução. Eu sabia que um dia ele viria falar comigo. E esse, portanto, foi o Plantão Fala Gunner. Muito bem, então, aí ó, agora a gente tem até Plantão Fala Gunner, já viu, Thiago? É, não tá fraco não o podcast. O negócio tá ficando chique, rapaz. Mas e aí, beleza? Beleza, quer dizer, mais ou menos, né? Esse amistoso contra o United foi uma coisa horrorosa. Então, né? Podia ter sido melhor. Eu inclusive, fiquei pensando no título que a gente podia dar pro podcast dessa semana. E eu fiz uma relação. Eu acho que a atuação do Arsenal nesse jogo contra o Manchester United foi condizente com o uniforme away do Arsenal, né? É verdade, não tem como discordar disso. Eu acho que caiu muito bem. Inclusive... Diga. Inclusive na transmissão piratíssima que eu tava vendo o jogo, só o que o chat falava era de como era feio o uniforme. A gente tá virando piada, rapaz, por causa desse uniforme. Foi uma coisa desnecessária. Parece que, assim, só consigo pensar que a Adidas fez de propósito um negócio desse, porque para um uniforme passar por aprovação, várias pessoas estão envolvidas, inclusive pessoas do Arsenal têm que ser envolvidas nesse projeto, né? Eu achei até que a divulgação ali, o vídeo de anúncio e tal, ficou legal. Toda a coisa do mapa de Islington e tudo mais, mas o uniforme em si não tem condição. Assim, eu achei até que o Arsenal vai jogar um jogo aqui, outro ali, aí a gente vai se acostumando. Não, ele só consegue ficar pior. E aí depois de uma atuação dessa contra o United, eu acho que não tem mais salvação, né? Agora o negócio é usar a camisa 3, né? Que não saiu ainda, eu espero que seja aquela que a gente já inclusive postou no Twitter, mas
Vamos ver. Eu acho que pior do que a 2 não tem como ficar, não. Não, ali é difícil mesmo. Mas muito bem, vamos falar aqui então das notícias, né, que a gente acabou citando aí no plantão Fala Gunnar. Teve até bastante coisa acontecendo, a gente estava se preparando para fazer a pauta do podcast, achou que não ia ter muita coisa, achou que ia dar 20 minutos de podcast, né, mas apareceu aí um monte de coisa. Primeiro, claro, do elenco que foi para os Estados Unidos, alguns jogadores acabaram não viajando, acho que já meio que ficou claro que o Cedric, o PP, o Nuno e o Lokonga não iam ser utilizados, né? Esses aí não foram surpresa, não. O Compo também não chega a ser surpresa ou deixar de ser surpresa porque é meio irrelevante, né? Exato, acho que os outros que já fizeram parte, né, uma época aí do elenco principal do Arsenal, ficou bem claro que ele já não tem mais espaço e que o Arteta vai tentar de tudo para negociá-los aí. Eu acho que a gente vai acabar conseguindo. Não sei o caso do PP, que acabou, enfim, rejeitando um salário aí de 5 milhões, que ofereceu pouco lá, né, o clube saudita. Realmente tá complicada aí a situação do PP, mas vamos esperar para ver as próximas semanas aí. O Arsenal ainda tem o quê? Um pouco mais de um mês, talvez, para fazer essas negociações? Ou até mais, né? Eu vou até checar aqui quando é que fecha a janela, mas eu tenho quase certeza que é 1º de setembro. Então tem um pouquinho mais de um mês aí para fazer essas negociações. Eu acho que vai conseguir, sim. Tivemos também aqui as notícias do Balogun, do Rice e do Saliba. O Balogun, que a gente vai falar bastante ainda aqui no podcast, ele não teve... Eu acho que ele ainda não teve os minutos que ele acho que precisa, né, para poder mostrar seu futebol nesses amistosos. Então, acho que realmente está meio incerto a permanência dele. Mas o que você acha? Eu acho que depois do que a Arteta falou sobre... vamos ver o que acontece, por enquanto ele tá com a gente, eu acho que ele vai acabar saindo. Inclusive porque... Diga. Não, eu não sei, porque eu vi também uma declaração dele falando que ele tá pronto pra temporada. Então, assim, acaba ficando esse disse-me-disse, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, e a gente fica meio perdido nessa, né? Mas é fato que hoje a prioridade do Arteta é o Nketiah e não o Balogun. Até porque ele já teve uma temporada... foi importante na temporada passada inteira, né? Já tem essa experiência aí de Premier League. E não dá pra dizer que ele não fez a parte dele, né? Quando o Gabriel Jesus estava machucado, ele substituiu muito bem. Sim. Então, é complicado você abrir mão dele e por uma incerteza, né? A não ser que o Balogun fosse muita certeza, né? Fosse como se você estivesse contratando um craque já. Aquela coisa, né? Se a gente tivesse contratado o Balogun agora, depois de ter marcado 21 gols na Liga 1, talvez a gente tivesse uma percepção diferente disso também, né? Bem verdade. Se tivéssemos pago aí... Se a gente tivesse pagado 60 milhões de libras por ele, aí a gente tava aqui pedindo pra ele jogar, né? Tchau, Nketiah. Quando o Arsenal contratou o Giroud, ele tinha sido artilheiro na França, né? Mas... não me lembro com quantos gols foi mais do que 21. Eu acho que nem foi 21. Acho que foi menos até. Posso checar aqui. Mas eu acho que acabou tendo muito mais hype de Giroud, que, assim, como fazedor de gol é pior do que Balogun, né? Não, e a gente contratou o Giroud para ser o titular da posição, né? E o Balogun chegaria para ser ali o número 2 ou até número 3 se o Nketiah ficar, que é o que deve acontecer, né? Inclusive, do jeito que o Arsenal tá, as declarações, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso depois, de competitividade no elenco e tal. Mas se no final da temporada a gente mantiver os 3, né, Gabriel Jesus, Nketiah e Balogun, eu também não vou ficar surpreso, não. Porque tá parecendo que é um projeto ambicioso de ter um elenco grande e com várias opções. Porque Gabriel Jesus e Nketiah, eles têm um estilo meio parecido, né? São jogadores que fazem os outros jogarem, né? Eles têm boa capacidade de girar, de driblar, de se movimentar, mas não são exímios fazedores de gol. E Balogun é o contrário, né? Ele não contribui tanto para o time, mas só pensa no gol, né? Tem mais perfil de fazedor de gol. Então, dá até para manter os 3. E eu acho que o Arteta tá meio traumatizado com a temporada passada, que a gente acabou ficando com um elenco curto, né? E ficou precisando realmente de reposição em algumas posições. Por isso, inclusive, que eu acho que ele também
tá contando com a permanência do Partey, e a gente vai falar sobre isso mais tarde também. Mas é isso, tem um elenco robusto, né? A gente sempre reclama que o Arsenal não tem elenco, o Manchester City tem vários jogadores para uma posição, e fica toda essa discussão. Talvez agora a gente não precise usar isso como desculpa, né? Talvez a gente vai ter outras peças ali prontas para poder entrar quando alguém se sofreu uma lesão ou suspensão, o que seja. Eu acho que no final das contas, eu acho importante sim você ter mais opções. Se o clube conseguir pagar por isso, é ótimo, né? O problema geralmente é que você não tem como custear todo mundo. Sim, o ruim é só a questão de também gerenciamento de elenco, né? Porque vai ter gente ali que vai ficar muito tempo sem jogar e para você manter ali 25, talvez, jogadores satisfeitos, a gente sabe que é difícil. Apesar de que, se o Arsenal tiver um elenco maior assim, pode conseguir ir longe na Champions League, brigar pelo título também na Premier League, aí os jogadores acabam querendo ficar também, né? Sem dúvidas. Acho que é uma temporada assim, que é uma grande oportunidade para vários jogadores, né? Que nunca conquistaram um título, jogadores que estão com fome ainda. Então, eu jogando pelo Arsenal, eu ficaria pelo menos mais essa temporada. Sim. Acreditando no que pode acontecer até o fim e depois aí sim buscar um time para poder seguir a minha carreira, mas eu ficaria sim mais essa temporada. Até porque se você conseguir mostrar serviço e conquistar o coração do Arteta, você vai estar fazendo parte de um projeto incrível, né? Exato. Acho que só tem a ganhar. Eu pesquisei aqui, o Giroud foi artilheiro daquela temporada com 21 gols também. Exatamente a mesma quantidade do Balogun. É que nessa o Mbappé fez mais, né? Aí acabou que o Balogun não foi artilheiro. Exato. E o Giroud foi campeão também, né? Naquela temporada. Campeão com o Montpellier. Nenê foi artilheiro junto com ele também, 21 gols. Uau! Grande Nenê, inclusive eterno Nenê, né? Porque ainda tá jogando no Juventude na Série B. Impressionante. E jogando bem, não é que ele tá jogando, mas tá jogando bem. É impressionante. Na temporada passada, só pra registrar, o Jonathan David, o canadense do Lille, fez 24 e o nosso grande Lacazette, grande em dois sentidos, nosso grande Lacazette fez 27 e o Mbappé fez 29. Isso foi surpreendente, o Lacazette fazer 27 gols, meu amigo. Depois da temporada que ele teve no Arsenal, foi uma reviravolta. Foi muito impressionante. E o Openda também, do Lens, também fez 21 gols. Ele foi para o Leipzig, inclusive. Muito bem. Então é isso, tem mais alguma coisa para falar das notícias? A gente falou do Rice também, do Saliba. O Saliba que revelou, né, como a gente falou aí nas notícias, essa questão do Arteta ter meio que, ignorado ele ali nos primeiros dias para ver como é que ele ia reagir. Acho que isso, com certeza, ajudou, porque motivou. Tem jogador que encara essa situação de maneira diferente, né? No caso dele foi benéfico e provavelmente o Arteta sabia o que estava fazendo e acabou contribuindo muito para o desenvolvimento do Saliba durante a temporada. E ele tá cada vez mais monstro, né? Impressionante. A gente de fora que não conhece ele não tem como avaliar muito bem isso, né? É uma das qualidades de um treinador que a gente não pensa geralmente, né? A habilidade de gerenciar pessoas, né? Se a Arteta tiver realmente detectado uma necessidade de fazer um desafio assim, né? Bem legal. A gente fica feliz de ver. Porque assim, a gente não tem dúvida por todas as declarações que já foram dadas de que ele sabe gerenciar os jogadores, né? Sem dúvida. Isso é bem importante, então parabéns. Deu certo, né? Até agora deu certo. Acho que não tem ninguém ali que não está comprometido com o projeto. Muito bem, então. Então falamos aí um pouco, passamos pelas últimas notícias do Arsenal, claro, até com o plantão Fala Gunner, como eu falei para vocês. Se vocês gostaram, inclusive, comentem, mandem pra gente lá no Twitter se vocês curtiram esse formato, que aí a gente pode continuar usando aí pros próximos episódios. Mas agora vamos falar, é claro, da estreia oficial do Arsenal na pré-temporada contra os All-Stars da MLS, que inclusive foi um jogo que enganou bastante, se a gente for considerar o segundo jogo do Arsenal na pré-temporada, que foi contra o Manchester United nesse sábado, derrota por 2-0. Contra o MLS All-Stars, vitória por 5-0. E não deu, assim, para ter uma noção de como que o time estava, porque o time do MLS All-Stars parecia mais aquele time que você escolhe ali na
antes da pelada, né? Você vai ali, bate para o ímpar, sai escolhendo um monte de jogador e bota ali pra jogar junto. Os caras treinaram acho que 2 dias antes. Foi literalmente isso, né? Foi isso. E não sei nem se foi o Rooney que escolheu, que era o treinador, né? Eu não sei nem se foi ele que escolheu. Acho que foi a federação ali, a própria MLS, que colocou esses jogadores juntos. Então não dá pra gente ter como parâmetro de foi uma excelente atuação do Arsenal. Não dá pra comparar um time que vem jogando aí há 2 anos juntos e um time que foi escolhido na semana passada. Então acho que já era meio que esperado essa vitória confortável do Arsenal, como foi inclusive. Você acha que deu pra tirar alguma coisa de positivo desse jogo? Tivemos a estreia, claro, do Rice, tivemos a estreia do Timber também, que teve bons lances ali, o Timber principalmente. O Rice foi um pouco mais apagado, né? Claro, fez uma partida ok, nada demais, mas o Timber se destacou ali nos minutos que ele acabou tendo. Fora isso, acho que o grande destaque do jogo foi o Trossard, que acabou com o primeiro tempo. O Saka também estava muito bem no primeiro tempo. As principais jogadas do Arsenal foram ali pelo lado direito com ele, né? O primeiro gol sai num lançamento para ele, que ele entra na área e corta para dentro, a bola sobra pro Gabriel Jesus, que fez um golaço ali meio que de cobertura. E o segundo gol a mesma coisa, bola no Saka, e aí ele tenta cortar para dentro, tocou para trás e o Trossard fez o segundo. O primeiro tempo terminou 2-0, depois no segundo tempo o Arsenal fez mais 3 com o Jorginho de pênalti, Martinelli e o Kai Havertz, que fez o seu primeiro gol. Depois de uma polêmica que rolou na semana, porque no dia anterior ao jogo teve o Skills Challenge, né? Que os americanos gostam muito dessa coisa de entretenimento e tudo. A gente tem na NBA o All-Star Weekend, que tem o jogo All-Star, mas também tem o Skill Challenge, que é ali os jogadores mostrando um pouco da habilidade que tem. E foi ali um desafio de finalização, de passe, de domínio, de voleio, né? Chute de voleio, alguns fundamentos do futebol. E na hora do voleio, o Havertz estava participando e ele errou todos. Ele não conseguiu fazer um gol. E aí virou o assunto do Twitter, todo mundo criticando, falando que era um absurdo um jogador profissional não saber fazer um gol simples desse, dominar no peito, chutar pro gol e tal. E aí chegou no jogo, veio o cruzamento da direita agora aqui, do Marquinhos, que entrou muito bem no jogo, inclusive. E aí o Havertz dominou no peito, já direcionando a bola pro pé, né? E aí chutou de voleio para fazer o seu primeiro gol com a camisa do Arsenal. Mas e aí? O que você achou do jogo? O Skill Challenge era treino, né? Aí agora ele fez de verdade. Pô, mas esse jogo é complicado até comentar, né? Porque o tanto de espaço que tinha era um negócio absurdo, né? Inclusive, eu tava vendo os lances de Busquets estreando pelo Inter Miami contra o Pachuca. Era o Pachuca, né, eu acho? Cruz Azul. Ah, Cruz Azul. Então, o tanto de espaço que tinha ali. Então, você vê que os times ali da América do Norte realmente é outro nível tático, né? Aí fica até difícil comentar, porque o espaço não faltou pro Arsenal. O gol de Martinelli mesmo saiu sozinho ali, correu o campo inteiro sozinho, sem ninguém acompanhar ele. Tudo bem que foi um passe genial do Odegaard, né? Mas mesmo assim, é complicado. É claro que sempre dá pra observar uma coisa ou outra, né? O Timber, como você falou, entrou muito bem. Um jogador bem interessante, ele recuperou. Logo, a primeira bola dele, eu acho que já foi uma recuperada bem assim, que é a cara dele, né? Entrou forte, pegou a bola, já saiu jogando. Ele deu uns passes bons Teve um passe mesmo especificamente que ele deu uma cavadinha entre 2 jogadores do All-Stars. Sim. Aí você vê realmente a qualidade dele. E ele entrou como lateral invertendo, né? Que depois contra o United ele já começou de titular assim, de lateral direito invertendo. Mas acho que esse jogo contra o All-Stars não tem muito o que comentar, não. Eu acho que foi mais válido, inclusive o jogo seria, né, mais válido o jogo contra o Nuremberg do que contra o MLS All-Stars, porque o Nuremberg pelo menos é um time que sempre tá jogando, e foi 1-1, né? Tudo bem que o Arsenal não utilizou todos os titulares, mas mesmo assim foi 1-1. No início do jogo eles estavam saindo muito bem da pressão do Arsenal, estavam saindo jogando, com o goleiro participando da saída, realmente você vê um nível diferente, né, do time. Aí você vai para o All-Stars, tem aquele zagueiro lá, o que entrou e fez o pênalti. Como é o nome dele? Turner? Não me lembro agora. O zagueiro. Sei se ou era Taylor, não sei. Taylor, talvez. Horroroso. O cara não parece nem que é jogador, né? Já começa por aí. Não.
Impressionante. Mas é isso. Então foi meio que um fitness, né? Um treino físico ali, mais do que qualquer coisa. Um treino físico mais com bola. E o Arsenal não teve nenhuma dificuldade para vencer. Falando mais uma vez do uniforme, foi a primeira vez, né, que o Arsenal jogou com o uniforme 2. E eu até tuitei isso. Eu falei, cara, eu já tinha achado o uniforme feio. Quando eu vi no campo, eu achei mais ainda. Impressionante. Eu sei que vai ficar chato, né? A gente ficar batendo nessa tecla de o uniforme é feio, o uniforme é feio. Eu sei que vai ficar chato, inclusive eu vou parar de falar disso. Eu não vou mais falar desse uniforme dessa temporada, tá bom? Só se o Arsenal perder um jogo importante no meio da temporada, jogando com o uniforme, que eu vou falar de novo. Mas A culpa é dele. exato. Não passa outra coisa pela minha cabeça a não ser isso. Mas é isso, foi só pra deixar registrado aqui. O ponto baixo desse jogo contra o MLS All Stars foi o uniforme, mesmo que ficou muito feio. É isso, 5-0. Achei que o Jorginho entrou bem no segundo tempo, o Martinelli entrou bem no segundo tempo também. O Gabriel Jesus, que fez o primeiro gol, acho que começou o jogo muito bem, depois acho que ele teve uma certa queda ali, não fez muita coisa. Mas o Trossard foi o cara que eu acho que tá levando essa pré-temporada mais sério, né? Eu acho que ele tá vendo como a oportunidade dele começar a temporada como titular. E eu acho que isso vai acontecer, inclusive. Porque o Havertz jogou depois contra o United, ele jogou 71 minutos, se eu não me engano. E, de novo, foi meio apagado. Eu acho que vai acabar sendo o Trossard o titular no início da temporada. A não ser que tenha mais alguém contratado, né? Mas eu posso comentar logo do jogo contra o United? Claro, é isso que eu ia falar. Você já foi a deixa aí pra gente falar do jogo contra o United nesse sábado. Derrota por 2-0, numa atuação pífia do Arsenal, patética, né? Como diz o Mauro César Pereira. Uma atuação que parece que o Arsenal, inclusive, não entrou em campo. Digna do uniforme. Última vez que eu falo, prometi. Mas realmente foi assim, um jogo que não deu pra gente tirar nada de positivo, eu acho. Acho que não deu pra... Talvez o Trossard, não sei, alguém ali que parecia ter um pouco de vontade em campo. Mas o Arsenal foi pro jogo com o Ramsdale no gol, o Timber na lateral direita, Saliba, Gabriel e Tomiyasu. No meio campo, Odegaard, Rice e o Havertz. É o trio ali que a gente estava imaginando que seja o trio titular da temporada. E na frente, Saka, Martinelli e o Nketiah. Esses foram os três. Gabriel Jesus começou no banco. Foi praticamente o time ideal, né? A diferença ali talvez seja o Tomiyasu na lateral esquerda e o Nketiah na frente. Fora isso, o considerado talvez time titular do Arsenal. E não adiantou. Vitória por 2-0 do United com gols do Bruno Fernandes e do Sancho. Os dois gols no primeiro tempo, inclusive. Mas diga lá. E os dois gols foram falha do Arsenal, né? Um foi Ramsdale, que não espalmou a bola, e o outro, o Gabriel, deu uma furada horrorosa. Furada, né? Aí realmente a gente vai ter que concordar que ele joga basquete, né? Porque com o pé ali foi... Não, mas brincadeiras à parte. O que eu ia comentar, que eu tava querendo pegar o gancho do comentário anterior, é que o meio com o Rice e Havertz, tudo bem que foi a primeira vez que a gente viu eles jogarem juntos, né? Mas eu acho que é meio preocupante começar a temporada assim, porque a gente viu... que eu acho que para o estilo de jogo do Arsenal, que é super de combinação, uma coisa toda bem orquestrada, quando você muda dois jogadores, como foi o caso, inclusive o Havertz, que é um jogador de projeto na posição, digo, acaba que muda muito, você perde muito do entrosamento do time. Foi a impressão que me causou, foi essa, que não era... que era um Arsenal de início de projeto, sabe? Como se a gente tivesse regredido uma fase no projeto, foi a sensação que me passou. Então, por isso que eu acho que... Tudo bem que ainda tem um tempo de pré-temporada aí, né? Mas é capaz a gente começar a temporada com o Trossard jogando ali de 8 pela esquerda, porque o Havertz tá com dificuldade para mostrar serviço. E tanto ele quanto o Arteta sabem disso, né? Porque o próprio Havertz já falou que ele vai precisar de umas semanas para entender como o time joga. O próprio Arteta falou que não tem certeza se ele vai jogar lá. E depois desse jogo ele falou também que, por enquanto, o Havertz está jogando lá. Então... eu acho que essa é uma posição que com certeza pode mudar. Agora, o Tomiyasu jogando na esquerda eu achei interessante, porque isso foi uma coisa que eu tinha comentado, né? Que, inclusive, se você for observar na defesa, os únicos dois jogadores agora que o Arsenal tem, tirando o Holding, né? Os únicos dois jogadores que são zagueiros mesmo são Saliba e Gabriel, né? Porque de resto... E ainda assim o Gabriel pode jogar na lateral esquerda. Tanto é que
tanto contra o All-Stars quanto contra o Nuremberg, ele muitas vezes jogou de lateral esquerdo com o Kivior jogando de zagueiro. Então acho que a gente pode dizer que só Saliba não joga na lateral. De resto, todo mundo joga em todas as posições praticamente, né? Então acho que durante a temporada a gente vai ver muito essas mudanças de posição. E aí nesse jogo a gente já viu o Tomiyasu na lateral esquerda e contra o All-Stars ele jogou de zagueiro no segundo tempo. Então assim, a gente tentando aqui, né, ver alguma coisa tipo, aproveitar alguma coisa desse amistoso. Que é isso, a indicação de diferentes possibilidades, né? O White depois entrou como zagueiro. Não, primeiro como lateral e depois como zagueiro, porque eu também já tô confundindo um jogo com outro. mas teve um jogo que o White mudou de posição, de lateral para zagueiro. Depende de quem são os parceiros. E é interessante isso. A gente vai comentar mais sobre essa imprevisibilidade daqui a pouco. O Partey também entrou no segundo tempo, né? O Partey que chegou... De lateral, né? Sim, ele que chegou depois nesse tour nos Estados Unidos. Ele até surgiu uma especulação de que talvez ele não tinha viajado porque estava de saída do clube e tudo mais, mas parece que foi mais uma questão física mesmo, né? E foi. Então ele viajou depois, chegou, né, junto com o elenco e participou então do segundo tempo ontem contra o Manchester United. Entrou inclusive no lugar do Rice. E amistoso é aquela coisa, né? O Arteta usou o time que ele pensa, talvez quase o time titular no primeiro tempo, mas depois fez várias alterações. Entrou praticamente o banco todo ali no segundo tempo, então é realmente um jogo em que é muito mais um teste do que qualquer outra coisa. Eu acho que o Manchester United possa ter até levado um pouco mais sério esse jogo do que o Arsenal, muito pela questão de talvez precisar ganhar confiança para o início da temporada. Perdeu pro Arsenal na temporada passada o último jogo entre as duas equipes, talvez queria ali dar uma resposta, até porque alguns jogadores estavam realmente jogando como se fosse final de Copa do Mundo, principalmente o Lisandro Martinez, que deu uma entrada criminosa no Saka. Foi. Algo que é inaceitável para um jogo de pré-temporada, ainda mais que é o segundo jogo de pré-temporada, não é nem uma Community Shield ou qualquer coisa assim. Foi apenas um jogo aí de pré-temporada nos Estados Unidos e o Lisandro quase arrancou a perna do Saka e colocou ali como troféu. Eu não acreditei quando eu vi aquele lance. E aí, a partir dali eu falei, não, realmente os caras estão com muita fome. Então, eu vi até um post no... teve briga em amistoso, né? Sim, e eu vi um post no Twitter do United que era uma imagem falando assim, que o Ten Hag falando que eles não jogam amistosos. Ou seja... Ele tava comemorando os gols, né? Sim, e deixando claro que ele tava ali querendo ganhar o jogo mesmo. Eu acho que o Arsenal não entrou nessa vibe e por isso que ficou parecendo no final do jogo que o Arsenal não entrou em campo, porque eram times em ritmos totalmente diferentes. Então acho que isso acabou fazendo muita diferença também no jogo. É aquela coisa, jogo de pré-temporada a gente não pode ficar aqui batendo no time, falando que é um absurdo, tá tudo ruim, tá tudo errado. Não, porque a gente já falou aqui a situação, né? Tem muitos testes, novos jogadores são colocados na equipe titular, então tem tudo isso, mas também não dá pra gente só falar aqui que tá tudo bem, porque foi um jogo que foi um sinal de alerta ligado, né? Pra mostrar que não tá tudo bem também, não tá tudo maravilhoso e não é o time que terminou a temporada... Aliás, terminou não, porque terminou muito em baixa, né? A temporada passada. Mas aquele Arsenal que a gente está acostumado a ver. Se contra o Barcelona continuar desse jeito, aí realmente é para se preocupar, né? Porque depois o Arsenal só tem mais um amistoso, que é contra o Monaco na Emirates Cup, e depois já começa a temporada oficialmente, né? Com a final com a Community Shield. Então tem mais 2 jogos que vai aí. Ter que vai ter um certo grau ali de rivalidade, até porque Sim. Hoje Manchester City e Arsenal são os dois times que brigam pela Premier League, então vai ser um jogo bem interessante também. E eu acho que é melhor o Arsenal entrar ligado, né? Com certeza. Competitivo. Arsenal City tá virando o novo Arsenal United, né? Inclusive com treinadores icônicos, Verdade. né? Wenger contra Ferguson, agora Arteta contra Guardiola. Verdade mesmo. Bons tempos chegando de novo. Tomara que com títulos pro Arsenal. Com certeza. Se contra o Barcelona... Inclusive eu tô até curioso pra ver o que a Arteta vai fazer. Se ele vai tentar o mesmo time de novo pra ver como é que vai ser, né? O que é que vai ter mudado. Ou se já vai ser diferente.
Mas se for mal contra o Barcelona de novo, aí realmente é para ficar um pouco preocupado. Inclusive, o jogo contra o Barcelona tem que ver se vai acontecer, né? Porque eu acho que era hoje que o Barcelona ia ter um amistoso contra... Hoje, no caso, domingo, a gente tá gravando isso domingo. Eu acho que hoje ia ter um amistoso contra a Juventus que foi cancelado porque todo mundo no Barcelona tá... com a boa e velha... Sofreu? Com a boa e velha caganeira, né? Ué, rapaz, o negócio ficou feio, cancelou mesmo o jogo. Então, vamos ver se... É quarta-feira, né, o jogo? Contra o Arsenal? Eu acho que sim. Vamos ver se até lá o pessoal se recuperou. Confere aí depois. Se é na quarta-feira, que aí a gente já passa também horário, essas coisas. Em questão de transmissão, tá um pouco complicado de acompanhar os jogos, né? O primeiro jogo contra o All Stars foi transmitido pela Apple TV. E ontem tava só no site do Arsenal, no arsenal.com. E também no site do Manchester United. Só que tinha que pagar. Eu acho que o do Manchester United não tinha que pagar, não. Era só você fazer a conta. Mas a gente achou aqueles links ali, perdido no meio do nada. E conseguimos acompanhar, portanto, essa derrota do Arsenal. O jogo, inclusive, teve uma disputa de pênaltis no final, né? Ainda rolou isso e o Arsenal perdeu de novo. Você tem aí os jogadores que marcaram e que perderam os gols? Foi Fábio Vieira o único que perdeu. Deixa eu ver quem foi que fez. Fábio Vieira perdeu o pênalti. Eu não entendi nada, né? O Arsenal perdeu o jogo, aí eu falei, beleza, vou desligar aqui. Aí do nada veio uma disputa de pênalti. Né? Veio uma disputa de pênalti ali no final. Eu nem vi a disputa. Bem curioso. Parece que já tava definido antes do jogo começar. Já tinha certeza que ia rolar uma disputa de pênalti no final. Entretenimento, né? Foi Casemiro pro United, e depois Odegaard empatou pro Arsenal, Dalot fez pro United, Trossard empatou, Lindelof fez 3-2 pro United, depois Fábio Vieira perdeu, Rashford converteu, Jorginho converteu e Eriksen converteu, aí terminou 5-3. Muito bem, então o Arsenal perdeu no tempo normal e depois perdeu novamente na disputa de pênaltis aí para encerrar esse amistoso contra o Manchester United. Você conseguiu o dia e horário do jogo, do Barcelona? Vai ser quarta-feira, 11h30 da noite. Tá aí, então, bem tarde, né? E vai ser em Los Angeles, né, o jogo? Muito bem, então, quarta-feira a gente vai postar no Twitter mais informações aí em relação à transmissão e tudo mais. Eu tenho quase certeza que o jogo vai ser transmitido novamente no arsenal.com. Pro jogo contra o United era 6 libras ou 7 libras o valor para você assistir. E eu acho que contra o Barcelona é 4,99. Então, fica esse valor aí. Mas se a gente achar algum link, se a galera compartilhar links lá no Twitter, a gente posta também para vocês poderem acompanhar. Nenhuma emissora grande está transmitindo esses amistosos do Arsenal agora, né? A não ser o jogo contra o MLS que foi pela Apple TV. Infelizmente, né? Porque a gente tá querendo aqui assistir os jogos e tá ficando difícil de acompanhar. Mas a gente dá um jeito. Ontem a gente deu um jeito. Vamos ver. Sempre tem um jeito. Tomara que a gente consiga também contra o Barcelona e que o Arsenal possa ter uma atuação pelo menos digna. Porque ontem realmente, a gente tá gravando no domingo, como o Thiago falou. Ontem foi difícil, né? Eu não vou mentir que deu não sono. Não teve nada no jogo. Deu sono. O Arsenal não criou nada. Foi 0. Se eu pudesse dar uma nota pra atuação do Arsenal, ontem é 0. É como se não tivesse entrado em campo. Por aí. Muito bem. Então, você queria falar sobre as declarações do Arteta depois do jogo? Que ele falou também, né? Isso é que foi interessante, né? O que cercou o jogo foi mais interessante do que o jogo em si. A gente estava falando, é bem importante, sobre a imprevisibilidade do time, né? Arteta deu uma declaração sobre isso. Ele disse: a ideia é sermos mais imprevisíveis a cada ano e nos tornarmos mais difíceis de nossos adversários nos pararem e anularem o que queremos fazer. É por isso que temos, principalmente na zaga e no meio, as opções que temos para abrir os espaços. Temos muito mais opções do que tínhamos na temporada passada. Temos que começar a fazer as coisas certas na pré-temporada para termos o melhor entrosamento e a maior coesão possíveis no time. Isso aí tem mesmo, porque é o que eu tava falando, o time com o Rice e o Havertz ali no meio perdeu a coesão. Né? O entrosamento a gente já sabe que não tem. E ainda sobre isso, ele falou sobre o Havertz especificamente.
ele nos dá algo diferente com sua qualidade e também seu tamanho. Por exemplo, quando você precisa quebrar uma marcação-pressão e usa ele como referência. Isso foi uma coisa que eu comentei, né? No primeiro episódio, eu acho, do podcast, eu comentei isso. Verdade. E aí ele continua. Então vamos ver. Por enquanto ele está jogando de meio atacante, mas tenho certeza que durante a temporada e dentro dos jogos também vamos ter opções de utilizá-lo em diferentes posições. Então é isso. É aproveitar a possibilidade que o Havertz dá de jogar de diferentes formas, né? Jogando como referência, jogando caindo pelas pontas, ou como 8 pela esquerda, como tem sido o caso. A gente tem que ver realmente durante a temporada, porque por enquanto ele não se encontrou no Arsenal e também a gente não tem que cobrar isso, eu acho, por enquanto. Não, e tivemos a fala do Arteta sobre o Partey também, né? Que é uma incógnita até agora, mas eu acho que tá dando a entender cada vez mais que ele vai ficar com o Arsenal até o final da temporada. O Arteta disse, ele declarou, né? Thomas Partey é um jogador super importante pra gente e pra mim, e queremos que ele esteja no time, isso é certo. Sempre que conversei com ele, ele quis ficar com a gente, então não tem nada aí. Isso ele se referindo a esses rumores, né? Que não tem nada aí. Então, era como a gente tava falando, né? Não parecia que com as 3 opções que o Arsenal tem pra posição, né? Rice, Jorginho e ainda tem o Nini, que a gente não pode se esquecer dele. Sim. Inclusive ele viajou, né? Que ele tava machucado, mas viajou. Tá com o time lá nos Estados Unidos. Eu acho que ele tá virando meio que um cara ali de elenco mesmo, assim, de grupo. Inclusive os vídeos que o Arsenal tem feito ali do tour nos Estados Unidos, postado no canal do YouTube. O Elneny, ele sempre é o cara mais animado ali, ele é o que, sabe, pega a câmera pra ficar gravando o pessoal. Então, assim, eu acho que é o tipo do jogador que vai esperar o seu contrato se encerrar com o clube, tá feliz ali, sabe do nível dele, então ele entende que ele não tem condição de ser titular e vai talvez ficar no elenco de um time que tá brigando por título. Então, por que não? Acho que ele aceitou essa posição de ser mais um cara de grupo do que qualquer outra coisa. Que é importante também a gente ter no elenco, né? Ele não compromete quando entra também. Ele não faz nada demais, mas também não fica errando o passe. Ele faz a parte dele. O problema é só precisar dele por 5, 6 jogos seguidos. Aí vai complicar, né? Mas aí também dá até pra improvisar alguém ali, né? Improvisa o Timber ali. Você falando disso, dele ser tipo o cara animado assim do elenco, né? Que tá feliz com a posição dele. Eu só me lembrei da época que a gente ficava com o Kolasinac só porque ele era amigo do Ozil. O segurança, né? O segurança particular do Ozil. Meu Deus. Mas então, sobre o Partey, né? Ele... Aí, como o Arteta meio que cravou ele permanecendo, perguntaram ele se ele pode jogar com o Rice. Porque, teoricamente, eles competem entre si, né? Aí o Arteta respondeu, sim, eles podem jogar juntos. Isso estava em meus planos. Se você quiser melhorar o elenco, precisa de jogadores que possam jogar juntos, mas precisa também de jogadores na mesma posição que tem que brigar por seus lugares. Isso é uma coisa que não tivemos nos últimos anos e queríamos melhorar isso. E foi por isso que trouxemos Rice também. Então, tá aí. A gente tinha esse rumor, né, do Rice jogar como 8 de vez em quando, mas pode o Partey também jogar de 8. Porque o Partey no Mallorca, ele jogava mais avançado, né? Jogava como 10. Não sei se sempre, mas ele jogou assim como 10 no Mallorca. E você vê que ele tem qualidade pra driblar e tal. Então, quem sabe, contra os times mais difíceis, contra um United da vida, por exemplo, podia ter um meio mais encorpado com Rice e Partey ao mesmo tempo. Sim, pode ser. E no fim da temporada passada, né, e também nesse amistoso contra o United, a gente viu o Partey jogando na lateral direita. É outra possibilidade também. O bom é que a gente tem jogadores que são bem versáteis, né? Conseguem fazer várias posições e inclusive o próprio Timber que foi contratado agora também consegue fazer, ou seja, opção eu acho que não vai faltar, é o que a gente estava falando inclusive no início do episódio, que quanto mais jogadores a gente tiver ali, se o nosso elenco ficar realmente robusto como a gente tem imaginado, eu só consigo enxergar pontos positivos, porque a gente sabe que na questão do gerenciamento de pessoas o Arteta é fenomenal, então isso nem me preocupa. Exatamente. E só para terminar essa parte da imprevisibilidade, o Arteta falou, temos o plano A1, A2 e A3. É assim que você olha para isso, estamos analisando as possibilidades. Então é isso, né? Para encerrar o assunto, o plano A1, A2 e A3. E é bom ter isso.
Uma coisa boa do City é isso, né? Um aspecto bem positivo deles é a variação. O Bernardo Silva Sim. Jogando de volante, daqui a pouco jogando de meia, daqui a pouco jogando de falso 9, de ponta direita. E vai variando de acordo com o adversário e é muito bom ter essas possibilidades. O Smith Rowe voltou, inclusive, né? A gente acabou não comentando, mas ele entrou contra o United. Verdade. E é outro jogador versátil também. Enfim, vamos ver no que isso vai dar, mas é empolgante de certa forma. Por enquanto tá todo mundo também saudável, né? Todo mundo ali participando da pré-temporada, o que é muito importante a gente ter. E é uma coisa que a gente tinha falado em outros episódios, a chegada dos reforços antes da pré-temporada começar era fundamental, né? Uhum. Diferente do que a gente se acostumou com o Arsenal de ter jogadores chegando até o último dia da janela. Dessa vez o time completo. E é importante porque é isso, a gente viu como o time não jogou bem com a entrada dos novos reforços ali contra o Manchester United, mas pelo menos temos tempo de treinar e melhorar para que os jogadores comecem a entender como que o time funciona. Então esse tempo aí de pré-temporada com certeza vai ser fundamental para que o Arsenal comece a temporada aí já num ritmo acelerado. É a hora de errar agora, né? Exatamente. Agora, se a gente perder todos os jogos da pré-temporada, mas chegar na temporada e ganhar tudo, pra mim tá ótimo, eu não vou reclamar nem um pouco, pode ter certeza. Só é chato ficar até 1h30 da manhã assistindo o amistoso contra o Barcelona pra ver uma atuação horrorosa. Realmente, isso aí não é muito bom não. Muito bem, e aí pra reta final do nosso podcast, a gente tá planejando fazer essa análise de elenco já há bastante tempo, então vamos falar hoje. A gente vai dividir nos próximos episódios a gente vai falar sobre outras posições, mas hoje a gente vai falar sobre os goleiros e sobre os defensores, beleza? Pode ser assim? Pode. Muito bem. Sobre o goleiro, acho que a gente não tem muito que discutir, né? Eu acho que o Ramsdale é absoluto como titular do Arsenal pelas atuações na temporada passada e na outra também. Então acho que já está muito claro para todo mundo que ele é o titular da posição. Cometeu um erro no jogo contra o United, mas nada que seja um alerta. Eu acho que é uma coisa que acontece realmente. E eu acho que o Ramsdale, além de tudo, é um cara que tem a parte psicológica dele é de um cara vencedor, é de um cara que irrita o adversário. É uma coisa que faltava pro Arsenal. Eu acho que essa personalidade dele acabou ajudando muito, né? Contribuiu muito para que o time se tornasse realmente um elenco ali forte e que consegue se dar bem em momentos de adversidade. Então acho que o Ramsdale tá aí para ser o goleiro do Arsenal por anos. Eu acho que ele vai ficar realmente no clube aí por anos, então não tenho dúvida de que ele vai se tornar provavelmente aí um ídolo, uma lenda do clube, se tudo ocorrer como a gente tá esperando. O seu reserva é o Turner, que inclusive não tá jogando ainda na pré-temporada. Eu achei que ele ia jogar no jogo contra o MLS All-Stars por ele ser americano, mas ele não foi envolvido. Eu acho que por ter participado da Copa Ouro, né? Pelos Estados Unidos. Mas o Balogun também jogou? Não sei se foi pela Copa Ouro. Não, o Balogun foi a Nations League. Foi antes. Ah, sim. Então foram poucos jogos, né? Acho que foram 2 só, jogou. Né? Foram 2 jogos só, então por isso que ele tá participando. E o Turner teve um pouco mais de férias porque jogou a Copa Ouro. Não sei se é tão benéfico para ele assim. Acho que quanto mais ele puder jogar e mostrar serviço no Arsenal, melhor, senão ele vai continuar ali como o número 2, né? Não que fosse mudar alguma coisa, realmente acho que ele tem noção disso. Mas assim, não é um cara que me passa tanta segurança não. A gente já falou sobre isso, acho que no primeiro episódio. Você falou que acha ele um pouco mais seguro ali. Ele não me passa muita confiança não, sinceramente. Eu acho ele meio sem sal, né? Eu acho que ele faz o papel dele, mas não... Assim, se você pensar que ele não é uma ameaça para Ramsdale, isso talvez seja um pouco preocupante, né? Que ele realmente não ameaça de forma alguma o Ramsdale. Mas eu acho que para goleiro que não vai jogar nunca, né? Porque a gente viu na temporada passada que o Arteta não ficou rotacionando eles, né? O Ramsdale acabou jogando o mata-mata da Europa League também. Jogou a Copa, acho que jogou... Não sei se jogou Copa, não me lembro mais. Mas enfim, o Arteta... Agora a Champions League, eu acho que o Ramsdale vai jogar a Champions League, fase de grupos. Então o Turner pouco vai jogar.
Assim, pra jogar pouco, tão pouco quanto ele joga, tá mais do que suficiente, né? A qualidade dele. E o outro goleiro que temos é o Hein, que teve uma oportunidade ali no início da temporada e não aproveitou, foi muito mal contra o Nuremberg, inclusive falhou no gol que deu o empate ao time adversário. Então esse aí realmente não tem condição nenhuma de estar brigando por qualquer coisa ali. Vai ser só numa situação dos dois acabarem se machucando, que é uma coisa muito rara, né? Ele vai ser, se ele não for emprestado, alguma coisa assim, ele vai ficar como terceiro goleiro, mas pode ser que até que ele vá emprestado, porque ele até já é goleiro titular da Estônia, se eu não me engano. Vou até checar aqui. Ele é o goleiro titular da Estônia, tem 22 jogos. Talvez ele queira jogar mais, né? Isso aí, mas não sei, não tem nenhum rumor sobre isso, mas assim, terceiro goleiro é bem irrelevante, né? A gente já falou que o Okonkwo vai acabar saindo, provavelmente. E ainda tem o Runarsson. Esse daí, como a gente falou no outro episódio, né? Não tem condição. Vai acabar saindo também. Todas as vezes que ele entrou, ele acabou indo mal, nunca passou nenhum tipo de segurança. Goleiro islandês ele, né? E realmente é mais um aí que não dá pra gente confiar. Mas o bom é isso, que o Ramsdale tem se mostrado bem consistente, não é um cara que sofre lesões, então isso ajuda bastante a gente não se preocupar tanto, mas claro que todos os jogadores estão ali expostos a lesões e pode acontecer. Mas eu, particularmente, teria investido em algum goleiro, até se for um goleiro mais jovem, mas com um potencial grande, do que ficar só ali com o Turner como outra opção. Mas, de novo, o Arteta sabe o que tá fazendo, né? Qualquer coisa a gente tira o Lehmann da aposentadoria. Aí seria histórico de novo. Sensacional. E, bom, falamos dos goleiros, então acho que não tem muito mais coisa pra falar sobre goleiro, né? Acho que é isso mesmo, né? Vamos adiante. E em relação aos defensores, agora nós temos o Saliba, temos o Ben White, Gabriel Magalhães, o Timber, que acabou de chegar, o Kiwior, Holden, Tomiyasu, o Tierney, o Zinchenko, que não jogou até agora na pré-temporada, tá dando só entrevista, agora jogar bola que é bom, nada, né? Não sei o que tá acontecendo. E temos também o Trusty, que esses são os que estão participando aí da pré-temporada. Claro, a gente ainda tem o Cedric, como eu falei, mas ele não deve ficar no elenco. Temos o Nuno Tavares também. Esses dois não devem ficar. Mas assim, me parece que agora nós temos talvez mais opções, até porque o Kiwior, quando ele chegou, ele demorou a começar a jogar, ele só jogou quando a gente precisou colocar, né? E ele não foi mal até agora, não. Então eu acho que é mais uma opção que a gente pode ter aí para ajudar no caso de sofrermos com lesões. Mas acho que para mim, os 4 titulares ali, acho que os que têm mais garantia, é claro, são o Saliba, o Gabriel Magalhães, o Zinchenko e o Ben White, brigando ali, claro, com o Timber e também com o Tomiyasu. E os outros correm por fora, mas me parece ser um setor que está resolvido. O que você acha? Eu acho também. Holding deve sair, né? Que a gente imagina que sim, mas mesmo ele saindo, acho que o setor tá bem encaixado com posições, com opções sólidas e opções de variação também. Inclusive, assim, você falou do time que foi os 4 que foram titulares na temporada passada, né? Eu me arriscaria a dizer que nessa temporada talvez a gente não tenha um quarteto titular. Talvez a gente varie bastante. Eu acho que essa pode ser a intenção do Arteta, porque de certa forma o Arsenal começou no fim da temporada. Tudo bem que a gente sabe que muito por causa da ausência de Saliba, mas de certa forma também o Arsenal acaba ficando previsível, né? A partir do momento que os outros times tiveram meses para observar o Arsenal jogar, acaba ficando um pouco previsível ali, Zinchenko invertido na esquerda. O Arteta falou especificamente disso, inclusive, né? O Zinchenko na esquerda começou a ficar manjado. Então, eu acho que pode ser que a gente varie bastante isso durante a temporada. Jogar com o Timber invertido na direita e o Tomiyasu como zagueiro pelo outro lado, como foi contra o United. Enfim, eu acho que eu vou fazer essa aposta aqui. Vou fazer essa aposta de que a gente não vai ter uma zaga titular.
Bom, não é uma coisa que eu sou muito fã, assim, de você variar tanto, eu acho. Eu acredito que seja até interessante você ter opções para fazer essas variações. Mas, ainda assim, um time campeão, um time que é consistente, eu acredito que precisa ter uma sequência importante, né? Uma sequência de jogos ali com o mesmo time. Claro que, a depender do adversário, você vai sim precisar fazer certas variações, mas ainda assim o Arsenal, eu tenho quase certeza que vai ter um back four ali definido já, e aí você vai ter um ou outro entrando, mas eu não apostaria com você não, porque o Arteta tem realmente essa característica aqui, que vem provavelmente do guardiolismo, né, de querer alternar, ter diferentes maneiras de jogar. E é o que a gente falou, quanto mais opções a gente tiver, melhor. Então a gente não precisa se preocupar, porque nesse momento, contando com o Holding, mas sem o Cedric e sem o Nuno Tavares, nós temos 10 nomes ali para defesa. Então tá mais do que o suficiente. Contra times pequenos, eu tenho quase certeza de que a gente vai com um time mais ofensivo na zaga. Por exemplo, Zinchenko e Timber nas laterais. Porque mesmo que o Timber não inverta, não jogue mais avançado, ele recuado, ele pode... Mesmo jogando, começando mais recuado, ele pode pegar a bola e avançar. Eu acho que a gente vai ver bem mais esse tipo de coisa. Contra times mais retrancados, o Arsenal com um back four mais agressivo. E contra times mais fortes, um back four mais defensivo, talvez. Por exemplo, sem o Zinchenko na esquerda e com o Timber na direita. Eu acho que a gente pode começar a ver esse tipo de coisa, assim. A zaga contra time forte e a zaga contra time fraco. Muito bem, então. É isso. Opção não falta, então a gente não vai poder reclamar, não vai poder usar isso como desculpa aí no decorrer da temporada, a não ser, é claro, que aconteça aí um surto de lesões. Mas fora isso, número de jogadores a gente tem o suficiente para fazer uma temporada bem consistente. É isso, então analisamos os goleiros e os defensores. No próximo episódio a gente vai então analisar o meio campo, né? Tanto os volantes quanto os meias, e aí no episódio seguinte a gente analisa o ataque. É isso? Tem mais alguma coisa a falar? Não é exatamente um comentário, eu só queria lembrar que o Trust, que é uma das opções na zaga, né? Ele foi quem fez o ponto decisivo pro Arsenal ganhar o Skill Challenge lá da MLS, né? Que acertou a bola no travessão. Momento legal pra ele, porque ele é americano, sempre sonhou em estar no MLS All-Star Skill Challenges e sempre sonhou jogar no Arsenal. Então, assim, é legal, né? A gente fica feliz pelo cara. Provavelmente ele não vai jogar pelo Arsenal, mas legal a história dele, né? Conseguiu vestir a camisa, ainda fez o ponto decisivo no All-Star. O Kiwior foi muito bem também no All-Star, no Skill Challenge. Tudo bem que não dá pra gente levar isso em consideração. Eu acho que o Havertz provou isso, né? Mas, de qualquer forma, fica aí o destaque. Muito bem, falamos então aí, fizemos a análise da primeira parte, né? Das análises do nosso elenco. E agora, vamos para as rapidinhas. Vamos lá então, elenco mais valioso do mundo, é isso mesmo, o Arsenal com as contratações de Declan Rice e Jurrien Timber chegou a ter o elenco mais valioso do mundo, passando o Manchester City. Acho que depois de 3 temporadas o Arsenal supera então o Manchester City, que vinha sendo o elenco mais valioso do mundo, agora com 1,21 bilhões de libras, e o City vale 1,19, então a diferença pequena ali. O Declan Rice fez essa diferença praticamente, né? Sob o comando do Arteta foram investidos 591 milhões de libras, então não dá para dizer que o Arsenal não está gastando grana, o que dá uma média aí de 24 milhões por contratação. Claro, esse elenco do Arsenal ele também tá muito valioso pelos jovens, né? Pelo Saka, pelo Martinelli, por jogadores que o Arsenal não gastou tanto, mas que valorizaram bastante nesse período. Mohamed Kudus, o jornalista Sami Mokbel, do Daily Mail, divulgou que o Arsenal está interessado em Mohamed Kudus do Ajax, avaliado em 40 milhões de libras. No entanto, precisa se desfazer de alguns jogadores antes de tentar alguma coisa. Segundo ele, os jogadores que estão disponíveis para sair e têm pretendentes são Tierney, o Cedric, que a gente já falou, PP, Lokonga, Nuno Tavares e o Holding. Então o Arsenal tentando se desfazer
desses nomes para, quem sabe, tentar mais uma contratação antes da janela se encerrar. De novo, o Sami Mokbel do Daily Mail falou que o Arsenal estaria considerando o diretor médico da Premier League, o Dr. Mark Gillett, para substituir o Gary O'Driscoll, que, como já noticiamos no episódio anterior, deve ir para o Manchester United. E o meia Mauro Bandeira, que já treinou várias vezes com o time de cima, foi emprestado ao Colchester United da 4ª divisão até o final da temporada. Outro meia da base, o romeno... Aí o Thiago quer me complicar, né? O Catalin Sijan. Também foi emprestado até o fim da temporada. Como é que eu falei certo? Catalin Kirjan. Muito bem, Catalin Kirjan. Foi emprestado até o fim da temporada, ele voltou à Romênia para jogar pelo Rapid Bucuresti. E o Bandeira, né, o Mauro Bandeira que a gente falou, que foi emprestado, ele tem 19 anos e o Kirjan tem 20. Dificilmente eles vão jogar pelo Arsenal, né? É, mas a gente noticia do mesmo jeito. Exato, então é isso. Notícia aqui no Fala Gunner não falta e eu espero que esse episódio tenha coberto aí para vocês o máximo de informação possível sobre o Arsenal, porque essa é sempre a nossa intenção, é claro. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o podcast até aqui. Se você acompanhou até aqui, manda pra gente lá no Twitter o famoso COYG, C-O-Y-G, que a gente vai saber que você acompanhou o nosso podcast até o final. Hoje a gente chegou aí bem próximo da marca de 1 hora, acho que a gente está cada vez mais conseguindo deixar isso bem certinho, né? Mas a nossa intenção é realmente fazer os episódios com 1 hora. Às vezes vai passar se a gente tiver muito assunto para falar, mas com certeza durante a temporada aí a gente vai fazer ali pré-jogos e pós-jogos, não deve passar de 1 hora para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo com o Arsenal. Mais uma vez, lembrando para vocês que vem novidades por aí, a gente vai, claro, anunciando aos poucos nas nossas redes sociais, então segue lá o @FalaGunner, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente também está no Threads, mas um pouco mais parado por lá, mas também não deixe de seguir. E segue também o Fala Gunner nas principais plataformas de podcast. No momento a gente está no Spotify, no Apple e também estamos no Amazon. A gente está tentando colocar no Google Podcast, estamos tendo um problema aí para colocar no Google Podcast, mas assim que for resolvido a gente vai anunciar lá nas nossas redes sociais. E é isso. Nesse episódio de hoje a gente não abriu para pergunta para ele não ficar muito longo, mas no próximo não se preocupem, porque a gente vai novamente abrir para as perguntas de vocês, que é sempre muito importante. Muito obrigado. Mais alguma consideração, Thiago? Não, é isso aí mesmo. Obrigado a quem acompanhou e até a próxima. É isso aí então, galera. Muito obrigado a todo mundo. A gente vai voltar na próxima semana para falar, é claro, do amistoso contra o Barcelona, que vai ser nesse meio de semana, beleza? A gente ainda tem o Mônaco pela Emirates Cup e depois, é claro, o Manchester City pela Community Shield, antes, é claro, do jogo contra o Nottingham Forest, que vai iniciar a temporada 23-24 da Premier League. Muito obrigado a todos mais uma vez, um grande abraço e até a próxima!